Depois de bastante tempo sem gravar, eu estou gravando hoje de novo para o nosso canal Palavra Simples. Eu quero convidar você a assistir esse vídeo que talvez seja bastante interessante e esclarecedor. Quero falar de um assunto que gera polêmica e eu sei que os mimimis vão começar rapidamente. O assunto é o seguinte: reino de Deus e reino dos homens. Qual é a diferença? Existe alguma diferença entre esses dois reinos? Existem esses dois reinos? Ou só existe o reino de Deus, como é pregado por aí? Bom, ontem eu estava numa página que eu sigo no Face, uma página que não tem nada a ver com religião e etc, mas que um assunto recorrente aos religiosos foi colocado em pauta. Sou cristão, posso ou não posso fazer tatuagens? Eu posso ter uma tatuagem se eu for um cristão? Se eu tiver vontade de fazer uma tatuagem como um cristão, eu vou poder fazer essa tatuagem e vou continuar sendo cristão? Veja, eu não quero me estender nesse assunto de tatuagem, ok? Mas eu quero levar vocês a um assunto bem mais importante. Por que essas dúvidas surgem? Por que parece que tudo que nós queremos fazer ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda? No meu caso, engorda muito mais. Bom, em minha opinião, isso tem a ver com a velha questão do reino de Deus na Terra. Então, para não ofender o reino de Deus na Terra, eu não posso pecar. E parece que tudo quanto exterioriza as minhas vontades humanas e as minhas vaidades humanas, afinal, eu estou encarnado, veja bem, eu também tenho uma tatuagem, né? Ao meu ver, ofende, de certa forma, essa visão de reino, que para mim é uma visão deturpada. Por que eu digo isso? É fácil. Mas para entender é necessário aceitar o fato de que existem vários reinos. Mas eu quero falar apenas de dois hoje. O reino de Deus e o reino dos homens. Então vamos lá. O que é o reino de Deus? Como conseguimos esclarecer o que é esse reino? Bem, é claro que nós conseguimos esclarecer isso através da Bíblia. E a Bíblia, ela diz assim: porque o reino de Deus não é só de discursos. Sobretudo, ele consiste em viver pelo poder de Deus. Isso está em 1 Coríntios 4:20. Em Romanos 4:17 fala mais a respeito do reino de Deus. Fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Também fala em Lucas 17:20, e interrogado pelos fariseus, aqui é Jesus, sendo interrogado pelos fariseus, quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Pronto, vamos fixar um pouquinho nisso. Ou seja, o reino de Deus não se mostra por estereotipos, por aparências, por linguajares estereotipados do tipo: fala varão, fala varoa, eis que te digo. Ou os mais metidos a coitados: olha, eu estou passando pelo vento, eu estou no deserto. Ou então, quando está naquele meio de culto penteca da hora, cheio daquela emoção, o camarada grita com o microfone na mão: olha o varão de branco no meio do salão. Aliás, isso para mim mais me parece um jargão de puxador de samba, né? Olha o varão de branco aí, gente! Mas deixa pra lá. Falar o quê, né? O reino de Deus é bem descrito, queridos, no Sermão do Monte, no capítulo 5 até o capítulo 7, e lá fala também quem pertence a esse reino. Mas vamos para um resumo do capítulo 5 ao capítulo 7, lá em Mateus, no capítulo 25. Aonde Jesus Cristo fala que o reino de Deus é amar o próximo a ponto de fazer para ele, sem esperar nada em troca, como aqueles que perguntaram a Jesus o seguinte: Jesus, quando foi que nós fizemos alguma coisa para entrar no seu reino? E ele responde: vocês cuidaram dos meus pequeninos. Isso é o reino de Deus, isso é fazer o reino de Deus. O reino de Deus, obviamente, impreterivelmente, passa pela religião. Mas a única religião
que é aprovada por Deus. E essa religião é essa aqui que está escrita em Tiago capítulo 1, versículo 27, que diz: a verdadeira religião aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Consiste também em não deixar se influenciar pelo pecado e pela corrupção do mundo. Olha que coisa incrível, né? Portanto, o reino de Deus definitivamente não é um estereotipo santarrão e aprisionador como as denominações cristãs impõem por aí. Viver o reino é viver livre de dogmas, viver livre de pesos impostos pela religião denominada cristã, oriunda do romanismo e seguida pelo protestantismo. Agora, já que o reino de Deus é assim tão simples, por que a igreja cristã mostra ele de forma assim tão rígida e implacável, alienando até a mente das pessoas e deixando elas dessa forma sem uma identidade própria, nem dela, nem para com Deus? É porque o reino mostrado pelas igrejas não é o reino de Deus, mas sim o reino dos homens. Olha, no reino dos homens, se você não fizer parte de uma denominação, e se não participar ativamente das suas atividades, das suas reuniões, e se não obedecer cegamente os seus líderes pastores, não reproduzir absolutamente tudo aquilo que os seus apóstolos e os seus semideuses falam, você está cometendo um pecado digno da perda da sua salvação. E o pior, você está incorrendo na sumária inserção do seu nome no mais profundo e assustador inferno em chamas disponível naquele momento. No reino dos homens tudo é proibido, no reino dos homens tudo é mal, tudo é pecado. Vejamos bem, nós vivíamos nesse reino onde tudo era pecado antes de nos converter a Cristo verdadeiramente. Olha o que fala a palavra: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor do nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, pela graça de Cristo, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nada do que nós façamos, nada do que nós cometamos pode trazer a nossa salvação, nada do que denominação prega pode trazer a nossa salvação. Só o sacrifício de Cristo pode fazer isso. Agora, nós éramos tudo aquilo, porém quando nós viemos a Cristo, queridos, acontece algo inesperado, principalmente para nós que éramos odiosos. 2 Coríntios 5,17 fala assim: assim que se alguém estiver em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, pois em nós palavra de reconciliação. Portanto, o peso que nós tínhamos em nossas costas, o fardo pesado que nos leva para longe da salvação, o medo do pecado e de perder nossa salvação, foi tirado de nós e substituído pelo fardo do nosso resgatador, Jesus Cristo. Em Mateus 11,30, ele nos propõe algo maravilhoso. Ele diz: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha o que fala antes disso. Do versículo 28 ao versículo 30 do capítulo 11 de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, o reino dos homens não é o reino de Deus, não é o fardo leve. O reino dos homens é um reino de jugo pesado, é um reino dos não pode, não faça, é o reino da acusação, do domínio de mentes, domínio de corações, e por que não dizer domínio de corpos também, porque a sua vida fica absolutamente presa nesse reino. O reino dos homens mente, ameaça, oprime, traz peso, amedronta, assusta, imprime uma ideia assustadora de que Deus é um carrasco, uma espécie de velho ranzinza sentado num trono com uma barra de ferro numa mão, um chicote na outra,
esperando, pronto para nos destruir ao menor sinal de pecado ou de fraqueza que nós possamos demonstrar. Ou seja, o reino de Deus é um, o reino dos homens é outro. O reino de Deus traz libertação, o reino dos homens traz aprisionamento da alma, das emoções, da liberdade com que Cristo nos conquistou e conquistou na cruz para nós com o seu sacrifício. Pois bem, sabedores então da diferença entre reino de Deus e reino dos homens, vivem em liberdade, querido. Eu posso todas as coisas, nem todas me convêm, mas eu posso todas as coisas. Agora, o que não me convém, quem me ensina? O próprio Jesus Cristo, aquele lá, aquele do fardo leve, aquele que fala: aprendei de mim, porque eu sou manso, porque eu sei te ensinar. Eu morri por tua causa, não foi homem que morreu por tua causa, fui eu que morri por tua causa. Então vive em liberdade. Olha, qualquer um que imponha sobre você o medo e o aprisionamento se baseando em virtudes humanas tem que ser contestado e afastado, no mínimo. A palavra do Senhor fala assim para nós: estáis, pois, firmes, está em Gálatas isso, na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornei-vos a se colocar debaixo de jugo de servidão. E ainda em Atos 28:31 fala: sigam pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não deixe que ninguém impeça você de ser livre, de ter um coração leve, de fazer o que você tem vontade, contanto que isso não traga nenhum tipo de mal a outras pessoas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vai fazer mal para outra pessoa, então não faça. Compreendeu? Isso é amar o próximo. E fuja daqueles que querem te prender. Reino de Deus liberta, reino do homem aprisiona. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, e nos comentários logo aí abaixo que comece o mimimi.